Erroneamente as pessoas acham que a gente fica lá o dia inteiro, nossa, compra, vende, vende, compra e fica maluco com as oscilações. É o único mercado em que as pessoas veem uma promoção e elas saem correndo. Elas se assustam com os preços embaixo. E Bolsa de Valores está longe de ser uma jogatina. O que é Bolsa de Valores? É uma plataforma em que você tem a oportunidade de se tornar sócio de grandes empresas. Passo que não adianta, tem que economizar, tem que cortar. Tem que economizar, tem exatamente. Que cortar. Segundo, tem que dar um jeito de aumentar o seu rendimento. Perfeito. Resolvendo dores. Resolvendo dores, Resolvendo exatamente. dores. Exatamente. Essa é a receita. Esse foi o primeiro passo, gente. Isso. Então tá. Você passou por esse primeiro passo. Você consegue economizar, tirou todos os vazamentos ali do seu cartão de crédito. Fechou a goteira, né? Fechou a goteira do seu cartão de crédito e você consegue economizar um pouquinho. Um pouquinho por mês, aumentou um pouquinho o seu rendimento. Segundo passo. Muito bem. Depois que você já separou esses recursos nessas caixinhas que eu comentei, aí sim você vai atrás dos produtos que melhor se encaixam na sua finalidade. E Ou seja, investir em quê? Então vamos lá. Se for para o futuro, que é o que a gente está falando aqui hoje, existem algumas opções, tá? E antes de você ver... futuro distante. Futuro, eu tô lá falando pra assim... aposentadoria... No mínimo 10 anos, tá. né? O longo prazo, ele é um conceito muito pessoal para cada um. Tem gente que fala que 1 ano é longo prazo. Não é. Então a gente está falando aqui de pelo menos 10 anos para você se programar para o futuro. Inclusive, até trouxe um exercício que eu fiz aqui, uma simulação. Tá. Se a pessoa começa a guardar a partir dos 30 anos de idade, R$300 por mês. E aqui vou usar um exemplo de 12% ao ano a taxa de rendimento, que é como está a Selic hoje aproximadamente. Esses R$300 por mês até os 65 anos, rendendo 12% ao ano, gerariam para essa pessoa lá no futuro um patrimônio de 1,6 milhão. Se essa mesma pessoa falasse, bom, agora não dá, eu acho que está muito distante, não preciso me preocupar com isso. E essa mesma pessoa começa a fazer esse mesmo investimento aos 50 anos, nos 65 anos, com essa mesma taxa de rendimento, ela vai ter guardado apenas 141 mil. Ou seja, o tempo faz uma enorme diferença. O tempo faz uma enorme diferença. Se essa pessoa quisesse atingir esse mesmo patrimônio de 1,6 milhões, ela teria que investir aproximadamente R$3.500 por mês. Então, é uma distância muito grande entre R$300 com consistência ao longo do tempo, porque é assim que funciona o juro composto, você precisa do tempo a seu favor. Então, quanto antes você se programar, menos pressa você precisa ter e menos sacrifício você precisa ter no seu orçamento pessoal para você se programar para o futuro. E claro que a gente sabe que os jovens é quem tem a maior vantagem, né? Podem usar o tempo a seu favor. Mas geralmente a mentalidade não está no lugar correto. Então, geralmente para o jovem tem aquela coisa do imediatismo, a gente tem aquela coisa do clique rápido para comprar nas redes sociais, né? Então, o desafio para o jovem é justamente segurar esses impulsos e sempre ter em mente, bom, eu preciso aqui pagar este boleto que é muito importante, esses meus R$300, que é para eu guardar para o meu futuro. Você tem que sempre lembrar que você está comprando o seu tempo do futuro. Então, você está comprando a possibilidade de, no futuro, você fazer o que você gosta e despender o seu tempo como você bem entender. Porque você vai ter outras fontes de renda adicionais, a renda passiva, ou seja, aquela que não é fruto do seu trabalho, em que o dinheiro está trabalhando para você. Isso é possível. Determinado esse foco, aí sim a gente vai para os produtos, tá? Que tem muito a ver também com o perfil da pessoa. Com o perfil de investidor. O perfil de investidor você só descobre quando você coloca isso em prática, tá? E com, obviamente, a confiança que você vai ter em determinados produtos. Então, falando de renda fixa, a gente tem o Renda Mais, que a gente já falou aqui, que são títulos do Tesouro, ou seja, você está emprestando dinheiro para o governo. O título Renda Mais tem um site muito fácil do Tesouro Nacional, que você pode entrar lá, é acessível para todos, você coloca quanto de renda você tem, quanto de investimento você pode fazer por mês, quanto tempo você quer de investimento, né? Em quanto tempo você quer se aposentar, e ele já aparece na tela para você quanto que você precisa se programar para chegar nesse patamar lá na frente e ter uma aposentadoria. Obviamente, quanto mais jovem você for, menor o valor. Menor vai ser essa parcela mensal que você vai ter que despender e tirar ali do seu orçamento para chegar nesse patrimônio desejado lá na frente. Então, Tesouro IPCA, lembrando que
é um produto que oscila de preço no curto e médio prazo. Mas, respeitado o tempo, certo? Lá no final, você vai retirar o que foi contratado no início. Então, Renda Mais, que é o Tesouro IPCA. Tá? Só trazendo aqui para o pessoal que nunca sequer abriu o site de uma corretora. Tesouro Direto é um título público do governo. O governo precisa de dinheiro, porque não consegue arrecadar todos os impostos para pagar suas contas, ele vende títulos. Exatamente. Né? Você vai lá e compra esses títulos e você se torna credor do governo. Ou seja, o governo te deve uma grana. Exatamente, exatamente. E aí, obviamente, vai depender da sua confiança de que o governo vai te pagar, e isso nunca houve falha nesse pagamento. Então, o risco ele é muito baixo. Né? É considerado o investimento de menor risco, né? É considerado um investimento de menor risco, claro, porque você, no momento que você contrata esse título, você já sabe o quanto que você vai resgatar no futuro. Então, você pode ali contribuir mensalmente, tranquilo, com segurança, sabendo que, ao final, você vai ter X de patrimônio ou X de renda que você se programou no início. Uma segunda categoria de produtos, já um pouquinho mais sofisticado, vamos dizer assim, mas que também é um velho conhecido do brasileiro, que são os fundos de previdência. Inclusive, muitos... É uma boa fundo de previdência? Olha, depende. Tá? A resposta padrão do economista é sempre depende. Você tem dois tipos, basicamente, de fundos de previdência. O PGBL e o VGBL. O PGBL e o VGBL, eles têm algumas vantagens sobre outros investimentos. Tá? O PGBL, em especial, você pode abater até 12% do seu imposto de renda, tá? Dos seus tributos a pagar, se você fizer a declaração completa do imposto de renda. O que é isso? Se você declara dependentes, custos com saúde, educação. Então, se você entrega a declaração completa, o PGBL você pode abater até 12% da sua renda tributável, tá? E pagar menos impostos. Por outro lado, também, você pode fazer sucessão patrimonial através desse tipo de fundo, tá? Os fundos, eles podem ser tanto de renda fixa, são geralmente fundos bastante diversificados, ou pode ser até de renda variável. O que é importante você observar? Existe um custo de oportunidade. Qual que é esse custo de oportunidade? São as taxas de administração que esses fundos cobram para você ter essa facilidade de você colocar o seu dinheiro lá. Como assim? Cada fundo desse, ele vai administrar bilhões em recursos de pessoas que vão lá, pagam a previdência todos os meses, certo? E você espera lá na frente, ou você obtém todo esse recurso corrigido, né, pela variação do fundo, ou você pode optar pela renda vitalícia. No meio do caminho, toda vez que você faz um aporte, que você investe na previdência, você vai pagar ao ano uma taxa de administração. Então, é sempre muito importante você observar quanto está sendo pago ali. Então, geralmente, esses fundos trabalham entre 2%, já vi até 3% ao ano, que é retirado do total do patrimônio que você investe nesse fundo. Então, é sempre muito importante observar qual que é a rentabilidade histórica desse tipo de produto. Então, por isso que é um pouquinho mais sofisticado. Você precisa prestar um pouquinho mais atenção a detalhes, para, obviamente, você também ter um ganho, pelo menos equivalente ao CDI. Tá? É importante observar também a tributação. A gente está falando aqui de um investimento para longo prazo. Quanto o governo vai levar de imposto? Exatamente. Existe uma vantagem se você está olhando lá para frente e você investe em fundo de previdência. A menor alíquota é de 10%, tá? Depois de 10 anos. Mas você não pode mexer nesse dinheiro em 10 anos. O PGBL, ele incide imposto de renda sobre o total. Então, todo o patrimônio que você aportou, mais os rendimentos. E o VGBL, que não tem a vantagem da dedução dos 12% do imposto de renda, ele, ao contrário, incide apenas no rendimento. Como é que a pessoa faz para escolher entre um e outro? Se você faz a declaração completa, compensa geralmente você fazer o PGBL. Alguns empregadores, algumas empresas, inclusive, dão como benefício o fato de você aporta na Previdência, num fundo de previdência que a empresa apoie, e a empresa vai lá e faz um matching. O que é isso? Se você colocar eu coloco mais um para você. Então, você dobra ali a sua capacidade de poupança e de aplicação no fundo desse. Mas tem que observar muito bem. A tributação, que tem que ser regressiva. O que é isso? Quanto mais passa o tempo, menor a tributação. Okay? Se você entrega a declaração completa, PGBL. Se você declara no simples, faz a declaração simples, a simplificada, VGBL. Porque ela vai incidir simplesmente sobre os rendimentos.
Tá. E já que a gente está falando e a gente está fazendo agora nosso terceiro passo, estratégias de investimento a longo prazo, a gente até passou um pouquinho, a gente fala, claro, eu sei que você está doida para falar. Tô me coçando aqui. De ações. Que é o nosso instrumento preferido. E as pessoas têm muito medo. Tem muito medo. Muito medo. Engraçado, tem gente que tem medo de ação e investe em criptomoeda. Exatamente. Investe em casa de aposta, por exemplo, né? Considera a aposta ali no final do mês que faz, investimentos esportivos como se fosse um investimento, quando na verdade não é, né? Você está jogando com o seu dinheiro. E Bolsa de Valores está longe de ser uma jogatina. O que é Bolsa de Valores? É uma plataforma em que você tem a oportunidade de se tornar sócio de grandes empresas. Qual que é a vantagem, Kovalik? Nem todo mundo tem a veia empreendedora. Olha, eu quero seguir uma carreira de executivo, eu tenho ali um trabalho que eu gosto, mas eu quero empreender de alguma forma. Você tem a possibilidade de se tornar sócio de grandes empresas. E a Bolsa é o veículo para você fazer isso. Foi assim que seu pai se tornou bilionário? Foi assim que meu pai se tornou bilionário. Ele acumulou uma quantidade grande de ações ao longo de 50 anos. Explica pra gente. Então, como que ele fez isso? Como que ele fez isso? De novo, com a mentalidade de que você está se tornando sócio de uma empresa. Então, as oscilações do dia a dia, então tem muita gente que fica ansiosa. Nossa, eu comprei uma ação, caiu, já fiquei rico, fiquei pobre, fiquei rico, fiquei pobre. Não é assim. Você tem que pensar que a cotação caiu, é uma oportunidade de você comprar com o mesmo recurso mais ações dessa empresa. E por que isso é importante? Se for uma boa empresa. Se for uma boa empresa, claro, você fez a lição de casa e está confiante de que aquela empresa é um bom investimento. As empresas, elas distribuem parte dos seus lucros para os seus sócios. E isso acontece em função da quantidade de ações que você tem. Então, vamos dar um exemplo numérico de novo. A empresa fala, olha, vou dar R$1 de dividendo por ação. Se você tiver uma ação, você ganha R$1. Se você tiver 100, você ganha R$100. Agora, se você tiver 1 milhão de ações, você vai ganhar R$1 milhão. E seu pai ganhou uma certa época, ele falou que ganhava 1 milhão por mês? Por dia. Por dia? Por dia em dividendos. Melhor ainda, 1 milhão por dia, né? Em dividendos, 1 milhão por tendo dia saído da pobreza. Da pobreza. E é assim que ele fez, acumulando ações. Assim que ele fez, exatamente. Então, basicamente é um exercício de você comprar ao longo do tempo, observar esse investimento. Então, erroneamente, as pessoas acham que a gente fica lá o dia inteiro, nossa, compra, vende, compra, e fica maluco com as oscilações. Quando, na verdade, a gente torce para cair. Porque se a empresa é boa, você com o mesmo... Mas não nervoso? Você comprou um negócio, a mesma coisa que você comprou uma casa, pagou, sei lá, 200 mil. Aí você vai ver no mercado, ela tá 100 mil. Aí você, meu Deus, o que eu fiz? Mas aí que tá, o preço ele não necessariamente determina a qualidade da empresa. No longo prazo, o que vai determinar o preço de uma ação tem uma correlação muito grande, uma relação muito grande com a lucratividade da empresa. Então, em qualquer tipo de mercado, seja na renda fixa ou na renda variável, você pode ter produtos mais sofisticados, mais arrojados e arriscados, como você pode ter uma postura mais conservadora. E a nossa postura na Bolsa é extremamente conservadora, porque a gente só investe em setores extremamente sólidos. Quais são? E geralmente de bens e serviços essenciais. A gente tem um jargãozinho, que é para ninguém nunca mais esquecer, que é o BEST, Kovalik. BEST de melhor mesmo no inglês. Bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. O que essas empresas têm em comum, basicamente? É o boleto que você tem que pagar todos os meses. Você não tem saída, você precisa pagar ali, se você for de São Paulo, o boleto ali da Sabesp para você ter água na sua casa, certo? A energia, a mesma coisa. Você sai de férias, quando você volta, aqueles boletos estão lá te esperando. Então, o que é isso? Dá uma característica de perenidade para esses negócios. Mesmo em momentos de crise, tem ali uma certa resiliência desse tipo de negócio, que inclusive corrige a inflação. Então, todo ano você vai ter uma correção ali, por exemplo, na sua conta do seu pós-pago do celular. Ninguém mais vive sem dados, correto? Sem internet. Todo ano você tem a correção ali, por exemplo, por INPC. Então, essas empresas conseguem corrigir a inflação ali nas suas receitas, repassar isso mais facilmente para o consumidor. E elas têm uma grande vantagem também de mercado. Tem ali o que a gente chama de market share, que é fatia de mercado. Então, elas têm ali a capacidade de repassar preços mais facilmente do que pequenas e médias empresas. Então, esse tipo de negócio geralmente tem
margens, ou seja, sobra bastante lucro no final do ano para ela remunerar os seus sócios e também reinvestir em si própria, fazer investimentos. Né? Remunerar os seus sócios, ou seja, as pessoas que compraram essas ações. Compraram pode ser as ações. Você, pode ser eu, pode ser você que está nos ouvindo. Pode ser qualquer Se você tem as ações, você vai receber periodicamente esses dividendos. E essas empresas têm algumas regras, né? Então, o estatuto da empresa é como se fosse a nossa constituição aqui do país. Então, lá você tem todas as regras, né? Então, o que a empresa faz, como que ela remunera esse sócio, né? Então, isso se chama governança, você ter a transparência de como que essa empresa opera e como que ela remunera também ali quem faz parte da sua base societária. E tudo isso, todas essas informações também são gratuitas. E investimento é bolsa. Você parou aqui no começo em 3 caixinhas. Curto prazo, né, emergência, médio prazo, coisas que vai fazer, e longo prazo, que é a sua aposentadoria. Exatamente. Ações serve para qual cenário? Só para longo prazo. Só para longo prazo. Longo prazo. Porque, de novo, no curto prazo você tem inúmeras variáveis econômicas, políticas, muitos ruídos que acabam fazendo preço em ações boas ou em ações ruins, tá? Então, preço ele é diferente de valor, tá? Então, isso você acaba aprendendo no longo prazo. Explica pra gente. O valor ele é uma função da lucratividade da empresa. E você consegue identificar isso olhando o histórico. Então, empresas com bons históricos de lucratividade, poxa, raramente dá prejuízo, distribui dividendos periodicamente, né? Tá presente nesses setores que são mais resilientes, que são mais sólidos. Você já tem ali várias evidências para você identificar esse tipo de empresa, esse tipo de ação, tá? E aí, obviamente, você tem uma certa segurança a mais, não existe garantia no mercado de renda variável, mas você tem uma segurança extra de que, olha, o preço caiu, mas é algo momentâneo, porque não houve uma perda de fundamento. A empresa não vai quebrar amanhã, não é nada disso. Houve ali um soluço na política que acabou influenciando a expectativa dos investidores, que por algum motivo, seja por medo ou por desconfiança, vendem essas ações e abrem esse tipo de oportunidade. A gente tem um exemplo, desculpe te interromper, mas a gente teve o exemplo da pandemia, quando os preços das ações caíram brutalmente. Exatamente. Quem tinha dinheiro naquela época para investir fez o negócio da vida. Fez. Enquanto todo mundo estava vendendo. Exatamente. Todo mundo querendo se livrar das ações. Exatamente. Quem tivesse dinheiro na mão naquela época... Exatamente. Hoje estava com o chamado boi na sombra. É verdade, porque o investidor de longo prazo na bolsa, ele precisa ser um bom perdedor para renda fixa no curto prazo. O que você quer dizer com isso? No curto prazo é muito sedutor você não tomar riscos. Por que eu vou investir numa ação, que é um negócio que sobe e desce, se eu tenho aqui um produto muito simples de renda fixa que me garante uma remuneração e eu não preciso me preocupar? Então você tem que ter uma mentalidade muito anticíclica, entende? De você fazer as coisas ao contrário da manada. Enquanto está todo mundo vendendo, aquelas boas empresas que dificilmente vão quebrar, que vão distribuir dividendos, estão descontadas. Elas estão valendo, elas estão precificadas a um valor menor do que elas realmente valem. É como comprar um apartamento de R$1 milhão por 500 mil. Por 500 mil, exatamente. Então a gente costuma brincar que a Bolsa de Valores é o único mercado em que as pessoas veem uma promoção e elas saem correndo. Elas se assustam com os preços em baixa. Quando na verdade ela deveria pensar exatamente como uma Black Friday, por exemplo, né? Então, um momento de pandemia, todo mundo sabe que foi um momento extremamente difícil para todo mundo, as pessoas passando por dificuldade, e é justamente nesse tipo de cenário de crise que essas expectativas ficam nebulosas. Então, você não consegue ver ali no curto prazo uma saída para aquilo, mas a gente sempre acaba encontrando uma solução para esse tipo de problema e a economia acaba se recuperando, né? Isso já aconteceu diversas vezes na história. Tem um retorno à normalidade de alguma forma. Exatamente, exatamente. Então exige também essa inteligência emocional de você saber o que você está fazendo, ter muita confiança nas empresas que você está investindo, sabendo que, olha, tá ruim agora, mas é uma oportunidade de preço em que eu vou poder multiplicar esse capital no longo prazo. Né? Você está falando um pouquinho antes dos dividendos, que são exatamente isso que você, que o seu pai buscam nas empresas em que vocês investem. E aí, quando recebe, tem empresa que paga 10%, 12% ou até mais. Sim, né? sim.
Aí faz o que com esses dividendos? Gasta? Reinveste. Na balada? Não, reinveste. O dinheiro que é feito na bolsa, para que surta efeito ali, você veja a chamada bola de neve, que é o efeito do juro composto no tempo, você precisa do reinvestimento. A gente já fez vários estudos com diversas empresas de diversos setores e geralmente funciona assim. Vamos supor que você coloque R$500 todos os meses, e vamos fazer uma simulação com uma empresa só. Você coloca lá naquela mesma empresa que paga bons dividendos. Entre 5 e 7 anos de investimento constante todos os meses, você já recebe o equivalente por mês ao valor que você aporta. O que isso quer dizer? Você tira R$500 do seu bolso, outros R$500 por mês vêm através de dividendos. Você dobrou a sua capacidade de investimento. Em um período de 5 a 7 anos. Um período de 5 a 7 anos. Isso escolhendo boas empresas, escolhendo claro, sempre lembrando. Claro, escolhendo boas empresas, fazendo um bom filtro, né? Então, ter essa constância no investimento é extremamente importante. E quanto por cento você botaria em cada uma dessas caixinhas? Depende muito do perfil de investidor, tá? A gente fala aqui para uma pessoa mais conservadora ali, mais ou menos entre 10% e 15% na caixinha do longo prazo, tá? E aí vai depender muito, obviamente, da estrutura familiar de cada um. Se for um investidor mais moderado, de 25% a 30% ali em ações. Se for um investidor arrojado, aí, obviamente, também depende do seu comportamento em cada um desses mercados. Você consegue correr risco tanto na renda fixa quanto na renda variável. Então, essa divisão, ela é muito particular e você pode mudar essa divisão ao longo do tempo. Tá aprendendo renda variável agora? Então, coloca só o pezinho, coloca só um pouquinho aquilo que você vai se sentir confiante. Aprendeu? Tá mais confiante? Aí você vai adicionando complexidade. Porque a chance das pessoas assim, meterem os pés pelas mãos na renda variável é muito grande, porque causa aquela ansiedade da oscilação de preços no dia a dia. Então, conforme você vai ganhando experiência, aí sim você pode ir aumentando aos pouquinhos a sua fatia em bolsa de valores. Né? E criptomoeda? Olha, eu já sou muito cética em relação a esse negócio, porque eu acho que é muito mais sobre quanto o outro investidor está disposto a pagar do que necessariamente sobre fundamento. Empresas, você consegue ler um balanço, você sabe quem são os sócios da empresa, tem ali fábricas, são coisas tangíveis. Exatamente. Criptomoeda, o Bitcoin principalmente, que é a principal criptomoeda, ele é um fluxo. Então, hoje está valendo 100, amanhã pode valer 120, como pode valer 99. Vai depender da expectativa dos investidores. Então, é difícil de você fazer uma avaliação fundamentalista. Você não botaria. Fazer uma previsibilidade. Eu, particularmente, não tenho nada em Bitcoin. Nada. Eu sou da tese o seguinte, você, através de empresas, Kovalik, você consegue se expor a qualquer tipo de ativo. Então, o dia que o Bitcoin ou qualquer criptomoeda for ali a moeda usual do nosso dia a dia, as empresas vão pagar dividendo em criptomoedas. Então, eu particularmente não me preocupo com isso. Eu acho que é muito mais um movimento especulativo do que de longo prazo. E a gente sempre enxerga os nossos investimentos como um objetivo de longo prazo. Então, é difícil de você encaixar num planejamento. Seria mais uma especulação, um jogo.